Irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Em nome de Jesus, Jonas, capítulo 1. Em nome de Jesus, quero primeiramente agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado. Também pela vida do meu pastor Valmir, a qual tive a honra de conhecer, em nome de Deus, meu pastor. Que Deus abençoe o senhor e a sua família também. O irmão Elcio, que Deus abençoe, foi o canal para mim estar aqui nessa noite. A minha esposa que está ali. Aos irmãos também, e a mulher que eu tenho como minha mãe, que tem sempre me ajudado a rima. Que Deus o abençoe, irmão. Quantos achou, diz amém? Amém. Quem fala assim, Jonas capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio ao filho de Amitai, dizendo: clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Deus manda Jonas se levantar, poder sentar em nome de Jesus. Irmão, você diz, irmão Felipe, mas por que Deus escolhe Jonas? Porque missão não é para quem quer. Missão é para quem Ele escolhe. Olhe para o seu irmão mais bonito do seu lado e diga para ele: você é o escolhido. Não, diga com fé: você é o escolhido. Não fuja da missão. Queridos, o texto qual nós lemos está narrado e contextualizado no livro de Jonas, capítulo 1 em diante, a qual fala quando Deus fala com Jonas, no capítulo 1: levanta-te e vai à cidade de Nínive, porque a sua malícia chegou até as minhas narinas. Irmãos, Nínive, olha para mim para que os irmãos possam entender. Nínive era uma cidade terrível, uma cidade em que as pessoas matavam as crianças e também pegavam os seus inimigos, arrancavam a sua cabeça e botavam na porta principal de Nínive a prova viva. Era com que Deus estava ficando já irado com aquela situação. Os ninivitas, eles não queriam buscar a Deus e fazer as coisas que não agradavam a Deus. Deus manda Jonas se levantar. Jonas morava na cidade de Gade-Efé. Diz: levanta-te e vai à cidade de Nínive. Vai lá, Jonas. Jonas diz: eu não quero ser profeta, não. Aí Deus diz: eu vou te usar assim mesmo, porque não é como você quer, é como eu quero fazer a obra. Tu vais se levantar, tu vai a Nínive e prega contra ela e faz o que eu estou mandando. Jonas se levanta da cidade de Gade-Efé e desce até Jope, mas para fugir da presença de Deus. Tem muito crente em nossos meios que Deus manda ir e quer fazer as coisas erradas. Aí depois paga o preço e pergunta a Deus o porquê. Quando Deus mandar falar, tu fala. Quando Ele mandar fazer, tu faz. Porque a obra é Ele, quem manda é Ele, e quem faz também é Ele. Aí Ele diz: vai para Nínive. Irmãos, Nínive ficava ao lado do sol nascente. Jadá ficava ao sol poente. Quem ia em direção a Nínive ia caminhando ao sol glorioso do amanhecer, mas quem ia para Tarsis caminhava a noites sombrias, a lugar de escuridão, a lugar de trevas. Porque quem obedece a Deus vai em direção ao sol do amanhã, mas quem caminha a desobedecer a Deus caminha em direção a noites sombrias. Mas eu creio que nessa noite Deus está levantando profetas que obedecem a palavra de Deus. Aí Deus diz: Jonas, tu vai. A Jonas diz: eu não vou. Por coincidência, havia um navio fenícios que estava lá em Jope, que ia para Tarsis. Jonas disse: espera aí, eu irei para Tarsis, porque tudo está dando certo. Porque o navio que está em Tarsis vai sair, está em Jope, vai sair para Tarsis. E o dinheiro que estou no bolso é o dinheiro que eu vou viajar. Então tudo está dando certo. Porque se Deus não quisesse que desse certo, estava tudo errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: nem tudo que está dando certo Deus está no negócio. Nem tudo que está dando certo Deus está apoiando você. A palavra dele diz que Ele deixará arbítrio
escolha o que você quiser. Deus não vai interromper as suas escolhas. Deus poderia muito bem dizer: Jonas, tu não vai, mas Deus fica em silêncio, deixa o profeta fazer o que ele quer. Aí Jonas diz: eu vou fugir, eu não quero mais pregar, não quero ser mais levita, eu vou rasgar minha carteirinha de profeta. Tanginou, me ajuda aí, Deus me usa aí e me usa aqui também. Que quando Jonas, irmão, Nínive, olha para mim em nome de Jesus, Nínive ficava 800 quilômetros de Jope, ou 3 dias a chegar a esse lugar. Já chegando em Tarsis, levaria 1.500 quilômetros a chegar a este local. Então mais fácil era obedecer a Deus do que desobedecer. Muitos crentes, de vez de me evangelizar, de vez de fazer o que o pastor manda, está preferindo ir para Tarsis, fazer coisas que não agradam a Deus, desobedecendo o pastor e a Deus, e depois quando quebra a cara, diz: pastor, ore por mim, me ajude. Mas por que você não obedeceu a voz de Deus? O Senhor vai falar com você nessa noite. Você tem que mudar o seu jeito de adorar, você tem que mudar o seu jeito de agir, porque o dono da obra, o grandão da Galileia, está aqui nessa noite, contemplando e sondando o teu coração. A Bíblia vai dizer que quando Jonas ele entra no navio para fugir, o navio Fenícios, e desobedeceu a Deus, a Bíblia vai dizer que de repente sobreveio uma grande tempestade, ao ponto de quebrar aquele navio Fenícios. Irmãos, o navio Fenícios era um navio que era acostumado com aquelas situações. Era um navio cargueiro, a qual carregava muitas coisas de valiosas, como ouro ou outras coisas a mais. O capitão e aquelas pessoas que estavam no navio eram acostumados com as situações, mas olha só o que o crente rebelde faz. Olha só o que o crente que não desobedece a Deus ele causa. Ele entra na embarcação, desce até o porão. A Bíblia vai narrar que de repente sobreveio uma tempestade ao ponto de despedaçar o navio. Irmãos, que tempestade era para mim? Que Deus vai mandar tempestade, mas que tempestade também que o diabo também vai mandar. Tem, eu vou te provar. Quantos lembram daquela passagem de Jesus ia em Gadara libertar um endemoniado que tinha legiões de demônio? A Bíblia vai narrar que quando Jesus entra com os discípulos na embarcação em direção a Gadara, diz que o diabo levanta uma tempestade e diz: vou matar Jesus e os discípulos na embarcação. Mas o diabo esqueceu que Jesus tinha mais poder dormindo, de ter o diabo acordado. Aí de repente as ondas começam, Pedro e os outros discípulos dizem: agora vamos morrer. Pedro era acostumado com aquela situação do mar da Galileia, mas tem coisa que só Jesus faz. Pedro acorda Jesus: vai que vamos perecer. Jesus acorda, repreende o vento e repreende o mar. Jesus, e aí de repente os discípulos olha para Jesus e diz: quem é este que até o vento e o mar vai ter que obedecer a voz dele? Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, mas não sabia quem era ele. Quem é este que até o vento e o mar tem que obedecer? Aí a outra passagem, meu pastor Romir, em Marcos capítulo 6, 45 e 46, vai falar que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Jesus manda os discípulos ir para Betsaida. Olha, vão ao mar, entra no mar da Galileia e vai para Betsaida. Os discípulos entram em Betsaida e de repente sobreveio uma onda ao ponto de despedaçar o barco dos discípulos. E de repente veio também um vento ao contrário. Ao perguntar: Deus, mas por que o vento ao contrário? Vento ao contrário não é por acaso, Deus. Me explica o porquê. Já que teve as ondas, tudo bem, até eu entendo. Mas por que do vento ao contrário, meu Deus? Que o vento ao contrário não é por acaso.
capítulo 6, 16 vai dizer que os discípulos entraram por conta própria na embarcação e foram para Cafarnaum. Aí caiu a minha ficha, porque feito ao contrário não mata crente, mas bota crente na direção certa. Quando Jesus mandou você ir para Betsaida e você não ir, Ele vai mandar as ondas também, e o feito ao contrário para botar você na direção certa. Crente que obedece a Deus tem a vida prolongada. Crente que obedece a Deus é restituído na glória dele, mas o segredo é obedecer. Aí muitos dizem, era para daí, era eu, mas eu sou o escolhido. Mas deixa eu te dizer, quem ungiu a cabeça do cego não foi ninguém, foi o próprio Deus. Quem escolheu não foi você, foi Deus. Aí o texto vai dizer, serei bem objetivo para não cansar os irmãos. O texto vai dizer que Jonas entra na embarcação, vai dormir, irmãos. Agora imagina a situação, irmãos. O vento lá começa a despedaçar o navio Vinícius, ao ponto de todo morrer e Jonas dormindo. O capitão do navio desce até o porão, olha para mim, para que os irmãos possam entender a mensagem. Que quando ele vai até o porão, encontra Jonas dormindo e diz para ele duas coisas, ou melhor dizer, 4 coisas que me chamam a atenção. Levanta-te, dorminhoco. Agora o interessante é a pior coisa que tem em nossos meios é quando Deus usa um ímpio para nos repreender. Não tem a coisa pior, irmão, quando diz tu não é crente. Por que tu faz isso? Rapaz, o Deus que tu serve, ele não combina com isso não. A pior coisa que tem é isso. Quando Deus fala e você não quer estudar, não quer, então Deus vai usar um ímpio para te repreender. O capitão diz, levanta, dormiu. Qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Jonas não responde a primeira. Jonas não responde a segunda, irmãos. Jonas não responde a terceira, porque Jonas está envergonhado. Jonas perdeu o título de profeta quando ele disse, eu não quero pregar o evangelho. Porque Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive. Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas, porque o Jonas sabia o que ele fazia. Mas quem faz a obra é ele, quem manda é ele. Se você não quer, ele vai enviar outro, mas a obra dele não pode parar. Aí ele Jonas diz, eu não vou. Está dentro do porão do navio, o capitão levanta ele. Aí Jonas, ele de repente diz, agora vou ter que ser profeta de novo. Ele não responde a primeira, não responde a segunda, a terceira também não. Mas quando vai na quarta, diz, que povo és tu? Aí Jonas, eu vou chegar tudo com os irmãos. Jonas pega a carteirinha de profeta de novo aqui. Diz, vou ter que pregar sem querer, Jesus. Eu vou ter que fazer a obra sem querer, Jesus. Jonas sentia orgulho no lugar que ele morava. E ele vai dizer, a minha Bíblia vai narrar, que ele diz, eu sou hebreu e temo ou sirvo ao Deus que fez o céu, o mar e a terra seca. Isso é por causa de mim. Aí o capitão fica, rapaz, por que tu fez isso com teu Deus? Aí Jonas diz, lançai no mar, que ele vai se acalmar. Aí o capitão mais uma vez preocupado, olha só a situação, irmãos. Mais uma vez Deus usa o nível para falar com Jonas. Diz, Jonas, que vamos fazer contigo? Me lança do lado que o mar vai ser calmo. Aí o marinheiro e o capitão do navio não quis jogar Jonas no mar. O que ele fez? Começou a jogar as coisas da embarcação. Vamos ajudar esse homem para esse homem não morrer. Vamos remar até chegar o mais fora, o mais perto possível, para que ele não venha morrer. Aí eu acho interessante mais uma vez, como se o capitão estivesse
Tapa na cara de Jonas mais uma vez e dissesse: Jonas, tu não se preocupou dos ninivitas, tu não quis empregar, mas os marinheiros não quis que você perecesse. Agora olha o que o crime rebelde faz. Todos iam pagar por causa de Jonas. O crime rebelde ele pode acabar com o conjunto, sabia? Pode acabar com muitas coisas, sabe? Com grandes empresas também, sabia, irmãos? Mas nessa noite o Senhor vai restituir tudo aquilo que foi perdido em nome de Jesus. Porque a última palavra ainda é de Deus. Aí Jonas vai dizer: não, me lança no mar. Aí o capitão diz: Deus, não passa com que nós pague pela vida de Jonas. Vamos lançar ele, vamos. Pega Jonas, lança no mar. E de repente a Bíblia vai dizer que o mar cessou. Eu quero dizer para você nessa noite: se você só tiver motivo para sorrir, Deus está no controle. Se você tiver motivo para chorar, Deus está no controle. Se você tiver motivo também que a sua casa está faltando tudo, Deus está no controle. Mas se a sua casa estiver cheia também de alimento, Deus continua no controle. Se você tiver saúde, Deus está no controle. Mas se tiver enfermo, Deus está no controle. Porque a última palavra ainda é de Deus. Ele não perdeu o controle da situação. Aí de repente joga Jonas. Algumas pessoas vão dizer que quando Jonas é lançado, o peixe vai lá e engole ele. Mal gosto de pegar a Bíblia. Eu gosto de viver a Bíblia. Não tem coisas melhores, irmãos e irmãs, de vocês estudarem a palavra, porque é a palavra que liberta, porque é a palavra que vai direcionar você o caminho certo, porque a palavra não vai deixar você olhar nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem para trás. Ela vai lhe dar a direção que é Jesus de Nazaré. Eu achava, pastor Valmir, que quando eu tocava numa banda, eu tocava em muitas bandas famosas, eu era baterista da banda. A minha esposa estava em prova, eu mal ficava em casa, irmãos. Eu ia ela viajando, ia para um lado, ia para o outro, mal parava, eu tinha uma bateria, e achava que o meu dom era esse, achava que o meu chamado era esse, e eu dizia: nunca eu vou pregar, eu nunca vou ficar lá na frente. Mas não é como o profeta quer, como Deus quer. Aí Deus pega e quebra protocolo e muda a situação. Aí Deus diz: tu vai ter que vender a bateria, tu não vai tocar em nenhuma banda mais, apaga com o número de todo mundo. E agora tu vai fazer a minha palavra. Eu não vou dar, ele vai, porque eu vou pegar você. Aí de repente não vou demorar, que eu quero continuar na palavra. A minha esposa, ela estava prestes a morrer com uma apendicite gravíssima. Deus não deixe que Deus toque na pessoa que você mais ame, para que você venha fazer a obra dele com perfeição. Aí a minha esposa estava prestes a morrer. Deus, eu não quero contar esse testemunho que é muito grande. Aí de repente a minha esposa, Deus faz se mover, a gente sem conhecer médico, Deus manda médico, que o próprio médico fez a cirurgia dela. Foi coisa do céu, irmãos. Ali eu vi a mão de Deus poderosa. Eu não comia, um homem que não dizia que amava a mulher. Comecei a ficar sem comer, irmãos. Só dizia que nunca amava a minha mulher. Fiquei sem comer e foi um tempo que eu orei mais. E foi um tempo que eu busquei mais a Deus. E eu falei no meu quarto: se o Senhor tirar minha esposa do HGE, meu filho, eu irei pregar a tua palavra, e irei ser transformado na tua glória. Aí o Senhor fez um mover, tirou a minha esposa. A primeira coisa, quando ela chegou lá no sanatório, eu falei: quer casar comigo? Porque eu quero fazer a obra. Porque eu tenho medo, se tu morrer hoje, tu ir para o inferno, eu também ir, porque nós estávamos em pecado, vivia junto, mas não era casado. E ela sentia vontade de tomar ceia, e eu estava impedindo ela de fazer a obra. E eu falei: se ela morrer, o culpado seria eu. Deus, tira ela de lá, que eu vou casar e ainda vou ser pregador da tua palavra também. E aprove Deus, casamos, vivemos bem. Hoje eu sou ministro e canto para a honra e a glória dele também. E eu creio que o Senhor tem me levado em lugares que eu nunca fui. E de todos
os crentes que estão aqui, o mais feliz sou eu. Porque todas as vezes, meu pastor comigo, só a minha esposa que sabe disso. Quando eu ia pregar em outras igrejas e até louvar também, quando eu recebia convite, eu passava pelo Fernandes, nem sabia como era essa igreja. Eu dizia: Deus, tu és da minha vida. Ele dizia: eu sou. Então me faz um dia pregar nessa igreja, pelo menos cantar, Jesus. Me faz pelo menos cantar ou pregar no teu lugar. E quando o irmão me fez o convite, eu caí em lágrimas, porque a promessa de Deus está se cumprindo. Essa Deus que não vai realizar aquilo que está no seu coração. E quando eu entrei nessa igreja para congregar aqui, eu sentei ali com a minha esposa, eu falei: Deus está tão pertinho, Deus realiza meu sonho. E aprove Deus, hoje estou aqui. Se prepare que o próximo pode ser você, viu? Aí, irmãos, o Jonas é jogado no mar. Aí diz alguns irmãos ou pregadores da palavra que quando ele é jogado, vai dizer que o peixe engole ele, mas se o peixe engole ele quando ele cai, quando ele é jogado, ele morre. Se Jonas é jogado no meio do oceano e o peixe engole ele, o Jonas morre. Mas irmão Felipe, eu vou te provar que quando joga Jonas no mar da embarcação, a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que Jonas faz uma oração a Deus. E ele começa a orar e começa afundando. Quanto mais ora, ele começa afundando. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: se você não orar para Deus mudar a circunstância da tua vida, a circunstância vai fazer você orar. Porque Jonas não ora quando sai de Jope. Jonas não ora quando está na embarcação. Mas Jonas está orando quando está com as circunstâncias ao contrário. Ele começa a orar porque muitas vezes assim, quando está tudo bem na nossa vida, a gente não quer orar, né, irmão? A gente não quer buscar, né, irmãos? Mas quando começam as coisas a acontecer, o vento começa a ficar furioso, aí nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, nós começamos a fazer a vontade dele. Irmãos, ore para Deus mudar as circunstâncias. Não deixe a circunstância mudar você, não. Fazer você orar. Aí Jonas vai dizer que enquanto ele vai descendo, ele vai orando: Deus me socorre, Deus me ajuda. E ele continua afundando. Vai dizer a Bíblia que ele chega lá no final do oceano, que as algas marinhas cobriam a sua cabeça. As algas marinhas, ela que nasce lá no fundo do oceano, é umas plantas do mar. Ela só consegue sobreviver lá embaixo no oceano. Ela não dá em outro lugar. Ela não dá no meio, não dá na superfície também não. Ela só dá embaixo. Vai dizer a palavra que Jonas estava já desfalecendo, morrendo. E diz que a oração dele chegou ao trono do Deus Todo-Poderoso. Irmão Felipe, eu estou orando todo dia, não deixa nada acontecer, só estou afundando. Continue orando, continue buscando, porque ainda é pouco, porque o que ele vai fazer na tua vida é sobrenatural. No capítulo 1, antes mesmo de tudo acontecer, de Jonas ser jogado, Deus já tinha preparado o peixe para Jonas. Não se preocupe não, as ondas estão me sufocando. Você está afundando, mas não se preocupe. Deus já preparou o peixe certo para te abençoar. A Bíblia vai dizer que quando Jonas chega lá embaixo, o peixe engole ele. Aí eu procurando saber, os grandes peixes, ele não puxa oxigênio no meio do mar. Ele não puxa oxigênio também no fundo do mar e nem em cima. Aí você me pergunta: irmão Felipe, como é que Jonas sobreviveu 3 dias e 3 noites? O próprio Deus, ele tem tudo ao seu favor, a natureza ao seu favor. Esses grandes peixes, ele puxa oxigênio, pode ser baleia jubarte, outra baleia muito grande que nós conhecemos, a Bíblia não vai dizer, mas nós conhecemos grandes peixes que são esses e outros mais. Vai dizer que todos os peixes grandes que sobrevivem no oceano, eles
puxa oxigênio em cima do mar. Aí eu imagino toda vez que o peixe estava sem oxigênio, e Jonas também, ele estava subindo a superfície e puxava oxigênio e descia de novo. Isso que mantinha Jonas vivo. Aí meu filho, mas por que o peixe não vomita Jonas logo? Porque eu vou te explicar. As algas marinhas, ela não é feita nem para ser humano comer e nem para peixes comer, porque retarda a digestão e também causa náusea e vômito. Aí olha por vista quando aquele peixe engole Jonas, o peixe ficou querendo vomitar, e Deus dizia: segure mais um pouco que ele está no meu processo. Aí no segundo dia o peixe querendo vomitar de novo: segura mais um pouquinho que ele está em meu processo. No terceiro dia, Deus, eu vou vomitar ele. Não, segura que ele está no meu processo. Porque quem não obedece a Deus passa pelo processo de Deus para depois ser aprovado por Deus. O peixe vai ter que te vomitar. Os problemas eles vão te vomitar. As dívidas também vai ter que te vomitar. Porque Deus já preparou o peixe para cada um de vocês. Aí vai dizer o texto no terceiro dia: ao peixe joga Jonas, vomita Jonas. Aonde o peixe vomitou Jonas, irmãos? Me ajuda a pregar. É bom pregar a palavra. Me ajude a pregar, irmão Jesus. Aonde o peixe vomita Jonas, irmãos? Irmãos, Nínive. Olha para mim, irmão Jesus. Era impossível. Eu vou repetir. Olha para mim para aprender, irmão Jesus. Porque eu só prego a palavra. Era impossível o peixe vomitar Jonas em Nínive. Porque Nínive era um lugar que não existia mar. Então é fora de cogitação o peixe vomitar Jonas do outro lado, porque ele conseguiu o peixe cuspiu Jonas e Jonas ia voando e caiu nele. Era impossível. Aí Deus diz: Jonas, você errou, Jonas. Aí no capítulo 3 a Bíblia vai ser bem clara que Deus dá a segunda oportunidade a Jonas em Nínive, onde tudo deu errado. Jonas, você não obedeceu, não? Não, eu fugi. Então você vai começar onde tudo deu errado. Lá em Jope, onde você não dizia que ia pregar, onde você dizia que não ia fazer, eu vou te levantar pela segunda vez e tu vai ter que me obedecer. Aí a palavra está dizendo no capítulo 3 de Jonas: levanta mais uma vez, vai a Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia chegou até a minha cidade. Aí Jonas dessa vez, e o que eu mais acho interessante, que no ventre do peixe, Jonas faz uma promessa a Deus, e vai dizer: se o Senhor me tirar do ventre do peixe, eu irei pregar em Nínive, irei pregar a tua palavra também. Porque muitas vezes é bem assim, irmãos, a gente não quer fazer quando Deus manda. Aí quando nós estamos na beira da morte de um hospital, sentindo dor, e ai Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar, viu? Eu vou cantar também, e ainda mais, eu vou evangelizar. E se o Senhor ainda quiser, eu vou cuidar da igreja também. Mas quando Deus cura a pessoa, não quer pagar o. Mas não é porque Deus é menino. Deus é misericordioso. Deus sabe que eu e você não vamos cumprir, mas Ele faz porque Ele confia em mim e em você. Mesmo que ninguém dê nada, mesmo que ninguém escolha você, mas Deus tem te escolhido, Deus tem te aprovado, e o nome dEle vai ser glorificado. Já vou finalizar. Agora eu conjecturo com os irmãos, olha para mim. Aí Jonas diz: Deus, já o Senhor me deu a segunda oportunidade, eu vou pregar em mim. Vou sim. E ainda mais. E o dinheiro para mim chegar em mim?
Aí eu estou conjecturando, viu, irmão, com os irmãos. Aí Deus diz: ô Jonas, cadê aquele dinheiro que estava no seu bolso da primeira viagem que eu mandei você se levantar? Aí Jonas diz: eita, eu gastei porque eu fugi para Tarsis. Aí Deus diz: ah, é? Então agora eu não sei como é que você vai, de pé eu não sei como é que você vai. A segunda oportunidade foi dada agora: faça a minha vontade. Irmão, para você entender, eu vou te explicar. Se Deus te deu condição de tu fazer aquilo que era para tu ter feito, e tu não fez, e está se lamentando, Deus vai te dar a segunda oportunidade, mas vai ser diferente, viu? Ele vai te dar a condição, mas vai ser feita a vontade dele. Aí Jonas diz: agora eu vou. Chega aí em Nínive, já vou finalizar. Chega em Nínive. Aí diz: ah, durante 40 dias, agora imagina um pregador pregar e não querer que a pessoa se converta. Porque a gente que somos ministros da palavra de Deus, prega para que Deus venha abençoar, trazer vidas. Mas a gente prega, mas quem dá o resultado é Deus. Jonas não queria que o povo se convertesse, mas Deus disse: não é tua vontade não, Jonas, é eu que vou fazer o impossível acontecer. Porque tem muitas pessoas assim, que nem quer, nem vai, nem deixa quem quer ir, atrapalha. Mas a quem manda é Deus, quem manda é Ele, e a obra também é dele. Se Ele não quiser ir, Ele vai mandar uma pessoa que queira ir, mas a obra vai continuar. Aí Jonas diz: durante 40 dias, já vou finalizar, olha para mim, Nínive será destruída. Aí ele diz: eu quero que Deus acabe com tudo mesmo, porque Jonas não queria que Deus perdoasse a mim. Em Nínive existia mais de 600 mil pessoas. Em Nínive existia mais de 600 mil pessoas. A Bíblia vai falar 120 que não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita, entre elas crianças. Deus amava Nínive. Por isso que Deus insistiu em Jonas. Por isso que Deus está insistindo em você, mesmo sabendo que você não vai, mas Ele vai continuar mandando você fazer a obra. Mas estou sem força, mas é você que Ele quer que vá. Mas eu não sei, mas é você que Ele quer usar a si mesmo. Mas tem gente mais capacitada, mas Ele não escolhe capacitado não. Ele capacita aquele que não é nada para ser alguma coisa na obra dele. Aí Jonas prega. Aí de repente o rei de Nínive, ele dá um decreto: diz: todos os ninivitas não vão comer, não vão beber, nem animais, nem nada, até a segunda ordem de Deus. Todos se vestirão de roupas de sacos, até Deus dar a ordem. Jonas fica irado, vai para um lugar distante de Nínive. Fica olhando para ver o que é que Deus vai fazer com a cidade. Deus não acaba com a cidade. Deus diz: tu queria que matasse, mas vou fazer viver. Muitas vezes tem pessoas que dizem: vai morrer, não vai viver, porque quem manda é Ele, quem faz é Ele. Aí ele diz: olha só, Jonas fica irado e deseja a morte. Aí de repente Deus faz nascer um pé de aboboreira. Aqui perto de Jonas faz uma sombra muito linda para Jonas. Jonas fica feliz. Jonas fica animado com aquela aboboreira que nasce do dia para a noite, do dia, e no outro dia, chega a noite, no outro dia, a aboboreira morre. O verme come ela, o verme destrói com ela. Jonas sente piedade do pé de aboboreira. Jonas tem pena, Jonas tem piedade daquela pé de abóbora que morreu. Aí Deus diz: Jonas, agora eu vou te pegar. Agora eu vou te pegar. Jonas, como é que tu tem piedade e dó de uma coisa que tu não plantou, não aguou, não fez nascer, nem fez crescer, e nem também plantou nada, Jonas? Jonas, imagine eu, eu que sou Deus Todo-Poderoso. Eu criei Nínive com minhas próprias mãos. Fiz cada um e chamei pelo teu nome, Jonas. Se tu teve pena de uma coisa que tu não fez nada com aquela aboboreira, imagine eu
eu que vou acabar comigo. Eles se converteram no seu lar. Eles pediram misericórdia, bichos. Porque eu sou Deus que ainda perdoa. Eu sou Deus de compaixão. E sou Deus também que dou resultado para aqueles que não pensam, que não têm. O Deus, o grandão da Galileia está chegando. O grandão da Galileia está chegando. E ele está me dizendo, segurar mais um pouquinho, que o que há de vir virá, se diz o Senhor para você nessa noite. O que há de vir virá para você nessa noite. E não tardará. E não tardará. Irmã, senhora de peito, dá um abraço nessa jovem aqui. E você, dê um abraço. Através desse abraço, o Senhor está visitando alguém na tua casa. Você de preto, irmão, dá um abraço nele em nome de Jesus. Sim, o Senhor me mostra um rebolho espantoso. A outra aí de trás, meu jovem. Essa de trás do seu lado aí. Você fica de pé, irmão de Jesus. Através desse abraço, o Senhor vai te visitar. Essa outra jovem, em nome de Jesus. Através desse abraço, o Senhor vai te visitar. O Senhor me mostra um rebuliço muito grande. Mas o Senhor Deus dá causas impossíveis. Irmão, prepara aquele louvor em nome de Jesus. Eu quero que você não precise se levantar, não. Pegue na mão do crente mais abençoado que está do seu lado, irmãos. Do crente mais bonito e o mais cheiroso também, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Irmão, em nome de Jesus. Pode cantar em nome de Jesus. Fecha teus olhos. O Senhor vai te dar a segunda oportunidade. Faça diferente. O Senhor vai te levantar. Faça diferente.